Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, Deus os abençoe. Por aqui, ó, pro lado aqui, minha filha. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, igreja? Muito bom. Muito bom, hoje é dia, hoje é noite de Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. O Senhor partiu o pão. O Senhor partiu o pão. Glória a Deus. Aleluia. Benção. O Senhor partiu o pão. Partiu. Nessa tipologia tão poderosa que o seu corpo foi partido. Que coisa terrível. Aqueles que comerem do meu corpo e beberem do meu sangue. Muitos que não conseguem compreender, imagina naquele tempo, o Senhor Jesus falando isso, seria algum tipo de satanismo, mas não. O Senhor estava falando sobre ser um. O Senhor partiu o pão. Que momento solene. A Santa Ceia, igreja, é um momento solene, é um momento importante. E sabe o que é terrível? O terrível é quando observamos esse fenômeno dos desigrejados. Pode deixar tudo aqui na frente, por gentileza. Pode deixar tudo, senão... Pega a Bíblia da sua mãe, minha filha, por favor. Senão vai trazer um tumulto aqui nos trabalhos do Senhor. Mas o momento da Santa Ceia ele é tão sublime. E vivemos um período que podemos denominar dos desigrejados. Mas está escrito que a comunhão, ela nos purifica com o sangue de Jesus. Não existe purificação se não estivermos no corpo. Não existe o ministério do eu sozinho. Não existe. Não existe. Agora é só entre eu e Deus. Não existe. Isso não existe. Deus nos mostra desde o início. Jesus, ele não se batizou. Jesus, ele precisou de alguém. Deus nos mostrando ali a importância. Ele precisou de alguém para batizá-lo. E a Santa Ceia é um momento solene, é um momento poderoso, porque a proposta de Deus ali no madeiro é que fôssemos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. E neste mesmo ponto de convicção e reflexão, quando observamos que muitas igrejas, pessoas são inclusive proibidas de participar da Santa Ceia. E a pergunta é, será que eu, Maurício, bispo responsável por este ministério no Brasil, sou digno? Claro que não. A palavra de Deus não nos traz, sob hipótese alguma, medidas para que possamos então trazer juízo sobre quem é e quem não é digno. De maneira nenhuma. Ninguém é digno. Mas aqueles que tomam indignamente, eles chamam para si juízo e a palavra também segue considerando que muitos estão enfermos, muitos estão doentes, muitos estão atribulados. Porque é importante entendermos que tomar dignamente é estarmos com Cristo. É estarmos com Cristo. E como sabemos se efetivamente estamos com Cristo? Será que temos perdoado para sermos perdoados? Será que efetivamente temos amado os nossos inimigos? Ser um com Cristo não nos confere somente o resultado final, mas o processo,
O processo anunciado pelo apóstolo Paulo de morrer todo santo dia para que Cristo vive em nós. Todo santo dia. Isso sim é sermos dignos. Mas sermos dignos é porque somos bons? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De forma alguma. O grande problema é que a igreja, ela atravessa uma crise de identidade muito profunda. Muito profunda. As motivações erradas, as pessoas, elas vêm para a igreja atrás de emprego, atrás de casamento, atrás de prosperidade, atrás das riquezas terrenas, mas devemos, conforme está escrito, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas são meras consequências daqueles que priorizam. E Colossenses traz, e tudo que está na igreja, tudo que está na palavra perdão, é de suma relevância, mas quando Deus ele repete, foque o teu coração nas coisas do alto. Depois o Senhor ele reforça, foque o teu pensamento nas coisas do alto, porque ali está o trono de Deus e a sua destra, Jesus, o Cristo. Precisamos compreender que existe uma crise de identidade. Eu não prego o evangelho porque isso agrada a Deus. Porque seria muito ruim eu vir a saber que aqueles que são meus discípulos desse ministério, eles só estão comigo para me agradar. Eu prego o evangelho porque eu tenho uma convicção plena, irrefutável dessa verdade. Nós precisamos, igreja, para começo de conversa, sermos quem somos. E é impressionante que quando eu recebo jovens, varões e varoas, temos a casa dos meninos, dos soldados, das princesas e os demais líderes, uma crise muito profunda de identidade, uma religiosidade corroendo as entranhas daqueles que deviam ser tão somente um com Cristo. Não façam nada para agradar a Deus. Basta a convicção da obediência e de reter todas as ordenanças e os mandamentos do Senhor. Isso basta. Agora, não sejam quem vocês não são. Não queiram ser santos na igreja, aparência. Não façam no trabalho, em família. Sejam quem vocês são. É importante compreendermos isso. Jesus ele não se apresenta para uma instituição religiosa. Para os judeus, para os fariseus, saduceus, Jesus se apresenta para homens. E Jesus ele chama 12 pessoas completamente diferentes. E estabelece as promessas da igreja sobre Pedro. Pedro dispensa qualquer apresentação. Um homem bastante sanguíneo, intenso, e que negou o Senhor. Mas o ponto fundamental daquele que negou a Cristo foi o arrependimento. Arrependeu-se, vomitou o veneno. Precisamos ser quem somos. Eu não quero que ninguém esteja comigo para me agradar, isso é extremamente periclitante. Mas à medida que obedecemos, à medida que nos tornamos um com Cristo, à medida que amamos, perdoamos, inclusive os nossos inimigos, então nos tornamos dignos em Cristo. Mas o ponto fundamental é quando observamos no livro de Salmos, capítulo 131, salvo me engano, versículo 2, é que nós já temos tudo.
nós somos como crianças desmamadas, ou seja, nós não somos carecedores de absolutamente nada, porque a nossa herança está no Senhor, igreja, nossa herança está no Senhor, precisamos compreender isso, e à medida que estamos no Senhor, estamos dignos em Deus, mas o ponto fundamental é sermos quem somos. Será que mulheres que vestem saia comprida, elas vão para o céu? E as que usam short curto, não vão para o céu? Será que nosso parâmetro de eternidade, será que pessoas que falam bem, em detrimento daquelas que não falam bem, pessoas que falam palavras de baixo calão, em detrimento daquelas que não falam palavras torpes, elas vão para o céu? Evidentemente que isso não conduz ninguém para o céu. Todavia, aqueles que são santos no Senhor, eles se vestem e falam de forma diferente. E é por isso que nós precisamos compreender nesse erro de identidade, onde a igreja do Senhor foi profanada por cafetões, falsos líderes que prostituem a noiva, a preço de ocasião, envelopes, campanhas, nada disso. Nós não estamos aqui para pregar o evangelho da terra, o evangelho do diabo, mas o evangelho do ser. Muitas igrejas pregam o evangelho do ter. E por isso que eu sempre falo, o ser humano, ele não deveria nem ser chamado ser humano, mas ter humano. Ter humano. Porque o ter é intimamente associado a ser uma pessoa bem-sucedida, bem-aventurada, de maneira nenhuma. Nos debrucemos ali nas bem-aventuranças e vamos observar que, de maneira nenhuma, Jesus inclusive veio sem o ter, sem ter a sua glória, despido foi da sua glória, sem ter a formosura, sem ter onde reclinar a cabeça. É nisso que precisamos compreender. E a igreja, ela, nesse erro de identidade, ela trabalha nas ovelhas do Senhor, nas sensações, os cultos animados, rodopios, sensações. Mas precisamos ter uma convicção no Senhor, amém? Que vocês possam observar nessa referência dos Salmos, que não carecemos de absolutamente nada, porque está consumado. Mas é necessário que morramos todos os dias, para então buscarmos. Eu sei que é bem verdade que perseguir a estatura do varão perfeito é uma utopia, mas comece sendo quem você é. Não finja ser quem você não é. Isso provoca muita culpa, muito erro de identidade. O inimigo, ele acaba se valendo disso e é terrível. Por isso que a palavra é clara como o sol que brilha no meio-dia e diz: confesse os seus pecados uns aos outros. E orem pelos teus irmãos que têm as mesmas dificuldades, para que você então se veja liberto do seu pecado. Mas o ponto fundamental é o não esvaziamento. O não esvaziamento. Mas ser digno é preciso também compreendermos algo. Porque quando Lúcifer, ele imita um anjo de luz, meu Deus, então aquele querubim ungido, decaído, ele imita. Se você quiser imitar alguma coisa, vai para o Paraguai comprar alguma coisa, alguma imitação, alguma réplica. Jesus, ele nos trouxe na convicção do seu chamado para sermos quem somos. Sermos quem somos. Somente debaixo dessa verdade, das demências, das dificuldades, conseguiremos então obter a redenção através do sacrifício perfeito. Ali no madeiro. Ali no madeiro.
É importante compreendermos isso. Não finja ser quem você não é. Não seja travestido de uma personalidade que não lhe pertence. Seja sincero, tudo isso aponta para pessoas que são orgulhosas, que não querem se desnudar. Mas se Adão e Eva não tivessem colocado sobre si a folha da figueira, e talvez buscado o arrependimento, mas eles optaram em encobrir a verdade. E quando tentamos encobrir a verdade, sendo na aparência aquilo que verdadeiramente não somos, então isso nos afasta da redenção. Precisamos não encobrir pateticamente. Dá até para se imaginar a cena de Adão e Eva se encobrindo. E quando nos encobrimos, Deus não nos olha. Adão, Adão. Será que na onipresença, onisciência, onipotência de Deus, Deus estava procurando realmente? Adão havia se perdido, mas quando nos encobrimos, queremos ser quem não somos, Deus já não nos observa, ou seja, não somos um. Não somos um. Somente na qualidade de filhos pródigos, aqueles que falham. Nós somos falhos, nós somos errantes. Nós temos uma carteira de pós-doutorado de errantes. Mas o ponto fundamental é como você convive com o erro. Ou você acha que no reino espiritual você é visto pela tua queda, pelo nome do seu pecado, pelo nome do seu vício, pelo pecado, não importa, pelos crimes, por tudo aquilo que o diabo fica com o dedo e riste no seu nariz. De maneira nenhuma. Nós somos conhecidos no reino espiritual da forma como levantamos. Como levantamos. E para levantarmos precisamos ter uma vida de joelhos, uma vida de redenção. Mas o ponto fundamental da Santa Ceia é essa percepção, porque quanto mais próximo da luz, isso é um parâmetro, quanto mais próximo da luz estamos, essa luz, ela tem uma capacidade de iluminar exatamente as nossas misérias, as nossas debilidades. Eu falo por mim. Eu não estou pregando aqui para vocês, estou pregando para mim em primeiro lugar. Quanto mais próximo da luz, mais a luz tem a capacidade de resplandecer sobre mim e demonstrar as minhas misérias, as minhas mazelas, as minhas demências. Mas nós vivemos uma era de super apóstolos, super profetas, que quando olhamos ali para esses seres super celestiais na terra, fica muito claro que com toda a arrogância, prepotência, eles estão muito distantes, porque na qualidade de servos e servas que somos, a luz, ela serve para resplandecer em nós e nos mostrar, através das veredas do arrependimento, o caminho que precisamos trilhar, aquilo que não devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. E nessa mesma crise de identidade, existe um ruído muito grande das mentes, esse barulho. E se não conseguirmos, por isso que existem muitos suicídios, muita síndrome do pânico, muita depressão, muita terapia, porque o crente, o ser humano, ele não consegue viver no tempo do hoje. Ele vive no tempo do hoje, um passado que já não existe mais. Culpas, remorsos, os trapos do ontem. E como se não bastasse, eles estão no tempo do agora, projetando a imagem, a ação, a imaginação daquilo que ainda nem existe. Não andeis ansiosos.
Então existe muito barulho. E sabe, igreja, falando dos cristãos, com todos esses ruídos da mente, culpa, essas batalhas, sabe o que diferencia? Na verdade, o que não diferencia muitos crentes do maluco, do louco propriamente dito, é que muitos crentes ouvem vozes assim como os loucos. Sabe o maluco, beleza? Eles ouvem vozes. E crentes ruidosos também ouvem muitas vozes. Ouvem muitas vozes. Muitos YouTubes, muitos Facebooks, muitos conflitos internos, mas somente através da palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa vai puxando a outra. Então, estes crentes vêm na igreja atrás de suas bênçãos, querem o resultado final, mas não se submetem ao processo. É preciso que entendamos isso. Mas se nos assemelhamos aos loucos, porque ouvimos vozes, ou seja, tanto ruído emocional, tanto barulho do eu, então, qual é a diferença? A diferença é que o maluco fala com a voz e nós não falamos ainda, mas muitos crentes falam com as vozes. Por isso que a gente observa uma crise de identidade muito profunda. Muito profunda. Muito profunda. E é importante entendermos, igreja, que somente no tempo do hoje, ali na Dalmanuta, Jesus ele saía para o retiro. Por isso que muitas das vezes as igrejas elas repetem alguns padrões. O retiro está retirado. Pessoas confundem, vão para o monte, ok, mas você pode estabelecer o seu quarto, o monte. Não precisa para ir no meio do mato. Para que você vai ouvir a Deus no silêncio. Este é o silêncio eloquente do Kairós de Deus. Encontrar Deus nesse silêncio, nesse vazio existencial, porque Deus não existe. Deus é o vazio existencial. Somente quando nos esvaziamos de nós mesmos, nós conseguimos nos encontrar com Deus. Somente dessa forma. Agora, resultado final. É preciso que entendamos a quem servimos e diante de quem estamos. Porque, se vocês não sabem, os escravos ali dos tempos do Senhor Jesus, eles eram subjugados aos seus senhores. Mas havia ali um acordo, um tratado, uma resolução, que os escravos não eram obrigados a desatar as sandálias dos seus senhores. Os escravos não eram obrigados a desatar as sandálias dos seus senhores. Então vem o amigo de Deus, a voz que clama. Nós somos a voz, igreja. As vossas vozes têm ecoado no deserto da vida, porque nós somos a voz, e quem clama é o Espírito Santo através de nós. Vocês têm de fato emprestado as vossas vozes, para que então ela possa ecoar no deserto da vida? E o profeta João Batista, segundo o próprio Rei da Glória, ele disse: não existe homem nascido de mulher como esse. E sabe quantos milagres o profeta João Batista ele fez? Aquele que glorificou o seu Senhor ali no ventre da sua mãe, nenhum milagre. Mas
ele despiu-se de si. Mas se o escravo não é obrigado a desatar a sandália do seu senhor, o profeta João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, mas virá um após mim, este eu não sou sequer digno de desatar as sandálias. Ou seja, o escravo, propriamente dito, não tem a obrigatoriedade de fazê-lo, mas como servos do Rei da Glória, nós desejamos, nós devemos, mas sequer somos dignos de fazê-lo. No entanto, igreja, eu preciso trazer-lhes uma terrível revelação. Eles asseguram que não é nenhuma revelação daquelas propriamente ditas, daquelas visões que o Senhor, por misericórdia e graça, me concede. Existem 3 revelações terríveis que eu preciso compartilhar com vocês. Terríveis, elas são terríveis. Eu posso lhes assegurar, elas são terríveis. E precisamos nos segurar para que não venhamos então a esmorecer, a sucumbir. Deus é bom. Deus é santo. E Deus é o justo juiz, é a justiça. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é muito terrível. Sabermos que Deus, Adonai, Yahweh, o Deus de Jacó, o Deus que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, Ele é bom, Ele é santo e Ele é justiça. É terrível. É terrível. É terrível sabermos que o nosso Deus é bom. É muito terrível. É terrível sabermos que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é justiça. Sabe por quê? Porque nós não somos bons. Nós não somos santos. Nós não somos justos. E Deus, Ele não é um Deus contraditório, de maneira nenhuma. Ele não é um Deus contraditório. E sabe, igreja, quando lemos Isaías 53, Deus, Ele precisava moer a todos nós. Essa terrível revelação, ela é para todos nós. Mas Deus precisava moer. E no livro de Isaías 53, então Deus, Ele estabeleceu sobre o seu filho, Isaías 53, segue meu filho. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O Senhor Jesus, Ele foi esmagado. Ele foi esmagado. Recaiu sobre o Senhor. Deus, Ele moeu. Deus, Ele morreu. O Senhor Jesus.
E aqui, eu preciso lhes dizer que estas não são boas notícias. Essas não são boas notícias. Sabemos que Deus é bom, santo e justo, não são boas notícias, mas quando nos deparamos com Isaías 53, começa a surgir ali uma esperança para nós. Aqueles que estão em Cristo são dignos, porque Deus não olha para o Maurício, Ele olha para o Cristo refletido através da minha vida, senão eu não estaria nem de pé aqui. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus é santo, igreja. Lucas 18, 19, Deus é bom. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Isaías 5,16, Deus é justiça, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. E será que você ainda se acha bom? Será que você ainda se acha santo? Digno? Você acha que então é merecedor de entrar no reino dos céus pelos seus próprios méritos? Não. Romanos 3,12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. E no livro de Atos 17:30, está escrito, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. E sabe o que é arrependimento, igreja? O que é arrependimento? Hoje é noite de arrependimento. E quando existe arrependimento, quando um pecador se arrepende, existe grande festa nos céus. Arrependimento, no grego, significa mudança de mentalidade. E se observarmos mais a fundo, é na mente que existe a sala de controle das nossas emoções, da nossa capacidade, das nossas sensações. Mas o arrependimento não é só isso, igreja. Não é aqui, segundo acabamos de compreender ali no original. O arrependimento, ele precisa caminhar junto com uma mudança comportamental. E esse fenômeno de mudança de mentalidade, mudança de comportamento, é denominado metanoia. Metanoia. E como é que podemos então, dentro dessa viagem para o eu interior, sabermos se de fato estamos no caminho certo? Podemos nos lembrar do apóstolo Paulo. Porque o arrependimento, igreja, é se submeter. E a submissão, já aprendemos que não é se submeter a governo terreno somente, é nos submetermos uns aos outros. Aqueles que se acham melhores uns aos outros, uns dos outros, de fato estão ligados no corpo. Aqueles que se acham alguma coisa na nadação, é quando eu me submeto ao meu irmão, quando eu considero o meu irmão maior do que eu, quando eu não fico esperando o meu irmão mudar, mas eu mudo para que haja então, como pacificador, a conciliação, a convergência. É isso que precisamos compreender. Quando Paulo, com todas as suas convicções, com todas as suas propostas,
numa tipologia muito clara. Quando não temos Cristo, somos inimigos de Deus. Mas Paulo, ele era inimigo de Deus, porque ele não tinha Cristo. E quando não temos Cristo, somos cheios das nossas convicções, dos nossos propósitos, das nossas motivações, o nosso ego, a nossa capacidade intelectual, a nossa força física, a força do braço. Existe um antes e depois de Cristo. E Paulo é o melhor e mais poderoso exemplo que me ocorre neste momento para, então, compreendermos essa mudança de mentalidade. E na estrada para onde? Na estrada de Damasco. Que possamos, esta noite, nessa figura de linguagem, estarmos nessa estrada, debaixo dessa percepção. Porque Paulo, na estrada do eu, nas suas convicções, ele marchava como inimigo de Cristo, exatamente para ferir os servos do Altíssimo. Mas ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele teve um encontro. Então todo o eu de Paulo, ele foi reduzido a absolutamente nada. Uma implosão do ego, do eu, das suas convicções pessoais. E ali naquele momento, esse é o ponto do arrependimento. Então Paulo, que era aquele gigante, ele diminuiu. Ele se submeteu. Somente quando nós submetemos ao senhorio do Senhor Jesus. Paulo, ele se submeteu ao senhorio do Senhor Jesus. Então não tem título acadêmico, conta bancária, carteira, não tem nada. O que nos resta como crianças desmamadas, à luz de Salmo 131, é a nossa herança em Cristo. A nossa herança em Cristo. Compreendermos essa verdade que é absoluta. Aqui está um momento onde este servo, que nos trouxe esse glorioso legado dessas 14 cartas, para corroborar a sua fé, consolidando a fé, consolidando nos nossos corações. Então, um momento em que ele se submete, ele simplesmente, sucumbe para o seu próprio eu, e a sua verdade, que era absoluta, e é assim que precisamos caminhar, então ele muda o seu comportamento. De algoz dos cristãos, ele se torna então um dos nossos, e de perseguidor se torna perseguido. Esse é o momento do arrependimento verdadeiro, se submeter. Agora, fundamentalmente, compreendermos que somente através do Senhor. Romanos 3:26. Vamos para Levítico primeiro, Levítico 20:26, por favor. Levítico 20:26. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo e os separarei dentre os povos para serem meus. Romanos 3:26. O momento em que alcançamos a plenitude. Somente aqui. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fé no Senhor Jesus. Somente aqui. Aqui é o momento que temos a comunhão com Deus. 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, um mergulho mais profundo. Santidade e pureza são coisas distintas. Amém? Romanos 6:19.
Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Que leva à santidade. É importante. Precisamos oferecer os nossos corpos ao sagrado ofício, ao sacrifício, nas lutas. Somos reconhecidos por quem levanta, não pelo nome do pecado, amém, igreja? Oséias 8:5. Precisamos compreender que os idólatras não herdarão o reino dos céus. A igreja moderna, ela, muito embora fale de Cristo, eu falo dos protestantes, dos evangélicos, mas eles têm um Deus chamado Baal, Mamon, porque eles pregam dinheiro, e o altar do Senhor, ele não pode ser profanado. Uma fonte, ela verte água doce ou água amarga. Não é possível servirmos a dois deuses. É preciso compreendermos isso. E quando também temos ídolos, assim como o próprio sexo, fora do casamento, o pecado sexual, é um pecado de idolatria. E é o mal do século. Precisamos corrigir esse erro de identidade. Tudo isso é por conta da mente, coração, a sala de controle, as motivações erradas, as frustrações, eu preciso ser quem eu não sou, mas nem tudo está perdido, porque o convite para as nossas vidas hoje é sermos não, precisamos entender algo que mais adiante vamos compreender nesse processo. O ponto fundamental é combater o bom combate, ou seja, cair, levanta, cair, levanta, cair, levanta. Muitas pessoas ficam frustradas por causa dessa esquizofrenia gospel, e elas saem da igreja. Combater o bom combate pecou, mas não vou na igreja hoje não. Santa Ceia, acabei de cometer adultério, masturbar, não vou na igreja não. Meu Deus, a Santa Ceia é o momento em que somos devolvidos para Cristo. Por isso que nenhum sacerdote, nenhum pastor, nenhum líder tem o condão de dizer, eu sei que ele está em pecado e ele não vai participar da Santa Ceia. O momento em que somos devolvidos para Cristo, a Santa Ceia. É nesse momento que somos devolvidos para Cristo. É nesse momento que nos tornamos um com Cristo. É nesse momento em que o sangue do Senhor Jesus, ele começa a verter. Porque é como uma mutilação. Quando excluímos algum membro do corpo, ele vai, pela falta de sangue, que conduz o oxigênio, a apodrecer. E precisamos, combater o bom combate independente. As pessoas criam parâmetros bastante esquizofrênicos do ponto de vista espiritual. Não importa o nome do seu problema, do seu pecado, combata o bom combate. Lute! O reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. A convicção da fé, a convicção do chamado, a convicção da salvação. Guardando a fé, quem combate o bom combate, guarda a sua fé num lugar seguro. Aí começa a desconstruir essa verdade absoluta e sucumbe. É isso que o diabo quer, criar esse erro de identidade, até o momento em que encerrarmos a carreira. Até o momento em que encerrarmos a carreira. Porque existe muita culpa. A culpa, o remorso é para a morte, o arrependimento é para a vida, é para a eternidade, amém? No nome de Jesus. Então Oséias, lance fora o seu ídolo, em forma de bezerro,
Ó Samaria, minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes de pureza? João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. A morte não o venceu. Jesus, ele entregou: Pai, eis que te entrego o meu espírito. A morte não prevaleceu. A morte não prevalecerá sobre as nossas vidas. Muito menos o inferno, porque Jesus, ele tomou exatamente a chave da morte do inferno para reestruturar o governo do Pai. Efésios 4:24. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E quem é essa verdade? E quem é essa verdade? João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade absoluta. Apocalipse 19:8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Será que então nós somos vistos por Deus como santos pelos nossos atos? O nosso ato é o de reconhecer Jesus o Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso que nos faz dignos. Quando aqueles que ouvem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam, assim diz o Senhor. É preciso então vivermos no amor. Esse amor que tem um poder, porque se Lúcifer ele imita o anjo de luz, então não podemos ser o imitador, mas ele não consegue imitar o amor. E quando amamos, temos a capacidade de degelar corações endurecidos. Precisamos amar mais. A nossa salvação não é por mérito próprio, é imerecido, é gratuito. É preciso que entendamos que, mas meu Deus, eu estou de novo aqui, pecando. E aí você vai de novo diante de Deus falar: Senhor, ontem, anteontem, semana passada. Esse é o ponto da nossa convulsão existencial. Mas o kairós de Deus, ele nos observa agora. Nós temos essa mania de trazermos as cangalhas do passado. Não, vivam hoje. Vivam hoje, porque as pessoas, elas cometem as falhas, os pecados, as fofocas, como quiser chamar o nome do seu pecado. Mas precisamos compreender que somente através de Cristo, a justiça e a santidade nos reveste. Essas vestes de linho finíssimo puro, branco e resplandecente, nos é entregue através de Cristo. Eusébio, meu servo, toma, eu que estou lhe dando. Cristo, eu sou Cristo, tome. Não é porque Ele é bom, não é porque Ele é santo, não é porque Ele é justo. Cristo é a chave. Cristo é a chave. Isaías 35:8. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Vocês observaram, o caminho está em maiúsculo? Se vocês observarem no livro de Atos, por exemplo, Atos 9:2.
Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Caminho em maiúsculo. Substitui caminho por Cristo, por Jesus. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Atos 19:9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal de Cristo, do caminho, diante da multidão. Atos 19:23, naquele tempo houve um grande tumulto por causa de Cristo. Atos 22:4, persegui os seguidores deste, caminho até a morte, prendendo tanto, então, o Senhor Jesus até a morte. Não vamos abrir mão do Senhor Jesus. Atos 24:14. Confesso, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor de Cristo. 24:22. Então Félix, que tinha bom conhecimento de Cristo. Isaías 35:8. Acabei de ler. É preciso que entendamos isso. E para fechar, 2 Coríntios 2:14. 2 Coríntios 2:14. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de convicção, de alinharmos a nossa identidade cristã, entendermos que não ingressaremos pela porta, que é Cristo. O caminho, que é Cristo, que é estreito, não é largo como muitas igrejas consideram Cristo como uma porta, mas o caminho é largo, mas o caminho é estreito. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Hoje é dia de arrependimento. Amém? Que precisamos, o Senhor nos trouxe muitas instruções, precisamos tão somente colocarmos no nosso GPS espiritual aquilo que é necessário. Está consumado, igreja. Vivam em paz. Quando está escrito que, quando me gabo do meu pecado, quando me gabo da minha fraqueza, fica muito claro a necessidade de nos esvaziarmos, e o orgulho ele mata. Aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles então que se gabam da fraqueza, mas não escondem a fraqueza, mas se gabam, olha, tenho dificuldade mesmo. Então, também está escrito, o poder de Deus permanece nele, a graça. O que eu quero lhes dizer através de Deus como instrumento, como a voz, mas quem clama através de mim ao Espírito Santo, é dizer-lhes que a graça, tão somente a graça nos basta. Tão somente a graça nos basta. Temos tudo. Não olhem para as circunstâncias. Jesus, ele escolheu 12 pessoas diferentes, problemáticas, como somos, com dificuldades. Pedro é um exemplo singular de quem somos, impulsivos, precipitados, compulsivos. Mas o importante é termos a convicção de quem servimos.
tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Em nome de Jesus, quero chamar o pastor Carlos para a bênção apostólica. No nome de Jesus, que Deus os abençoe, que vocês guardem no coração as palavras da parte de Deus aqui proferidas hoje. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Que o Senhor nos traga oportunidades. Vem, meu filho. Que o Senhor nos traga oportunidades de continuarmos compreendendo à luz da escatologia, como algumas semanas atrás. Então, o continuar daquilo que precisamos ser como virgens. As virgens sábias, elas estão apercebidas. Não existem mais sinais. Profeticamente, se vocês tiverem tempo para assistir o grito da meia-noite e os últimos dias, vocês vão observar ali muito alimento da parte de Deus para fazer com que as virgens sábias se tornem verdadeiramente apercebidas. Apercebidas. Existe um povo que tem cara de povo de Deus, mas 5 estão apercebidas. 5 estão cheias de azeite. O azeite é cheio do Espírito. E não basta estar cheio do Espírito, mas eles estão com a reserva previdente na lamparina para iluminar o caminho. Iluminar o caminho. A igreja, ela não nasceu em Pentecostes. A igreja, ela foi concebida em Pentecostes. Uma criança, ela nasce quando sai do ventre. A igreja vai nascer quando sair da terra. Quando sair da terra. É preciso que entendamos. Esse mesmo Espírito, o Consolador, aquele que nos visita diariamente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, precisamos então nos submetermos a esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, porque a maior blasfêmia é exatamente não darmos ouvido, esse Espírito que geme, que intercede, gemidos inexprimíveis, diante de Deus, o nosso favor, e nos visitando. Então precisamos nos submeter ao Espírito de Deus, assim como o apóstolo Paulo se submeteu a Cristo. Precisamos compreender dessa forma, porque aquele mesmo Espírito que foi derramado sobre nós, para nos trazer vigor, poder, fortalecimento, os dons, é esse mesmo Espírito que veio do céu para a terra, é esse mesmo Espírito que vai nos conduzir da terra para o céu. Amém, igreja? No nome de Jesus, que Deus os abençoe. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos para orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por este tempo, por esta palavra poderosa que o Senhor nos concedeu. E lembrando, meus amados, que verdadeiramente aquele processo em que Paulo foi submetido restou em algo poderoso. As escamas lhes caíram dos olhos. Que todos aqueles que ouvem esta mensagem e que ouvirão, se ainda houver alguma escama que possa cair, que os olhos possam ser abertos, que os ouvidos possam ser abertos, porque o tempo é chegado e o Senhor está às portas para buscar a igreja dele. Aleluia. Pai querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos ao teu nome, Pai. Senhor, sabemos que não somos dignos, que não somos merecedores da tua honra, não somos merecedores da tua presença, não somos merecedores da tua glória, mas também sabemos, ó Senhor, assim como o Senhor falou aqui hoje, que por intermédio do teu Filho amado, pelo sacrifício da cruz, Senhor, nós podemos nos achegar a ti, ó Pai. Nós temos uma porta aberta, Senhor, nós temos um caminho, Senhor, para trilhar, mas nós temos o teu Espírito, que o Senhor enviou para nos conduzir e nos guiar até o reino celestial. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, habitar em nós, preparar-nos para ser a sua habitação, Senhor, e que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, também no particular, para que nós sejamos, ó Pai, sermos achados naquele dia dignos de sermos conduzidos por Ti, para entrarmos no reino celestial. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te exaltamos, com perdão dos nossos pecados. Amém.
a bênção apostólica, meus amados. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém, aleluia. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome do Senhor Jesus.